aconteceu até algo engraçado. Ontem, tava voltando pra casa no meio do temporal. Entrei numa curva, eu moro na rodovia Anchieta ali. Então, uma rodovia de alta velocidade, assim. Estava chovendo bastante. Cara, entrei numa curva e eu vi o riozinho assim, ó. Aí eu falei assim, rapaz, eu tô com os pneus, eu uso uns pneus, já vem original no meu carro, né? Mais pra performance. E é uma chinela de pneu. Pra água, isso aí, muito pouca gente sabe disso, mas quanto mais largo o pneu, óbvio que numa pista seca você tem mais aderência, né? Mas numa pista molhada vira o contrário, porque você fica por cima do filme d'água mais fácil. Cara, batata, eu tava rápido, cara, eu falei, e eu estava esperando porque eu vi aquilo ali. Tudo ligado, todas as assistências e tal. No momento eu já passei uma faixa para lá, assim, mas dá aquela palpitada, porque não é uma velocidade agradável de você perder a traseira do carro. Aí quando ele chicoteou pro outro lado, eu voltei e dei pedal. Cara, o vagabundo do controle só entrou quando eu dei pedal, que era justamente para ele falar, ó, para, porque você recupera no acelerador, assim. Falei, cara, eu fiquei esperando ele entrar o ABS pra segurar ali e não me segurou, cara. Eu falei, meu Deus, cara. Tipo, que merda, hein? Mas vendo aí, era pra... Não, mas provavelmente ele não entrou porque na cabeça de quem não tem um pouco mais de aptidão, ia ser juntar no freio. E eu não juntei no freio em momento nenhum. Eu já dei o que eu precisava de volante e ele falou assim, tá, não vou me meter, porque se eu me meter, é capaz de embananar mais ainda o negócio. Falei, cara, mas tá ficando mais avançado o negócio, mas... Só não faça isso em casa, tá, gente? Não faça isso na tua casa. Aquaplanar, isso pode acontecer. Eu não tava acima do limite de velocidade. É assim, choveu... reduz a velocidade, óbvio. Assim, eu explico bem, né, bem direitinho. Se você não tiver com o teu pneu calibrado do jeito que tem que estar e ele tiver meio murcho, o caminho que a água vai percorrer já tá prejudicado. Entendeu? Que a água entra por dentro daquele córregozinho que tem no pneu. E aí, cara, entendeu? E a gente tem que, do mesmo jeito que você tem que ir no médico para olhar se você pode, assim, vamos ver, não tô sentindo nada, mas pô, faça um exame uma vez, 2 vezes por ano, porque, pode ser, você já cura logo, o carro é igual, cara. Se você não der uma calibrada no pneu de vez em quando, você tá muito apto a fazer uma besteira num riozinho desse que você não sabe, entendeu? De vez em quando pode acontecer. E nessa época de chuva, né, pesada, é um besterol danado, porque você pode acabar em 2 segundos porque você vai pisar no freio. Você não tá treinado para isso, você vai pisar no freio. Então, teu carro precisa estar apto para poder você tá com o sistema direitinho, entendeu? No Brasil, a gente também tem uma coisa que eu pisaria no freio. Mas todo mundo que não tem um pouco de vivência em pista, com certeza pisa no freio. Com certeza. Fiestinha ajudou. Ajuda. Mas, cara, e eu rodei até entender que a hora que sai de traseira, você tem que, num tração dianteira principalmente, você tem que juntar no acelerador para recuperar ali. Demora muito tempo até você ter essa memória muscular. E uma coisa que o Rubens falou, eu acho muito legal de passar essa mensagem também. No Brasil a gente não tem tanto essa cultura, mas em outros países, por exemplo, onde a gente tem neve, Estados Unidos, Europa, você, em alguns, por legislação, você é obrigado, dependendo da mudança da estação, em ter um pneu adequado para aquela situação de situação neve, ali, por exemplo. De neve ou tudo mais. Cara, no Brasil, eu, por exemplo, ontem, passei um susto e eu olhei e falei assim, cara, eu gosto de guiar carros, gosto dos meus carros. E óbvio que eu uso pneus muito bons, mas aquele pneu que inclusive vem original no carro é um pneu altíssima performance, mas que não performa tão bem na chuva. Eu olhei e falei, cara, às vezes qual a necessidade de eu ter um pneu que é muito, muito, muito bom no seco, que até inclusive gasta muito mais rápido do que um pneu convencional, de repente abrir mão daquela performance ultra, uber, super, porque eu não vou num track day, é um carro que eu uso no meu deslocamento diário, né? Às vezes colocar um pneu melhor para essa aplicação de... Seja mais geral, de certa que seja forma. mais geral, né? Que tenha mais resistência à aquaplanagem. E é algo que no Brasil a gente não tem essa cultura de, por exemplo,
olhar. É bem legal quando você vai comprar um pneu que ele te fala ali o nível do ruído, né? Tipo uma geladeira. Você compra a geladeira, tem a A, B, C, D, E. Mas tu acha que as pessoas, de uma forma geral, elas estão prestando atenção no pneu? Em geral, eu não escuto ninguém falar de pneu. Não estão prestando. Mas deveriam. Não estão. Por exemplo, ontem quase perdi meu carro por causa disso. Só o cara que se deu o direito de experimentar, né? Quando tem muita gente que anda de kart indoor e escreve pra mim e fala assim, nossa, eu falei alguma coisa de você, agora... Então, o kart indoor, a gente tá falando de algo que você consegue ter uma percepção, mas você não tem. Então, se o cara entra numa pista de corrida, e aí ele tem... Por isso que a gente tá cada hora mais promovendo dentro do Acelerados uma conexão com o fã para que ele entre no carro comigo, entendeu? Se o cara der uma volta assim, ele fala assim, meu Deus do céu, não tem... Por quê? Porque é coisa que eu venho fazendo no meu dia a dia e que tem muito ainda, tem muito chão diferente, né, de uma estrada. Então você fala assim, mas na estrada, você tá sozinho, você manda ver? Não, cara, foi o que eu falei para meus filhos quando eles tiraram a carteira. Eu falei, cara, assim, ó, não são só vocês. É como você aprender a lutar. Se você tá aprendendo a lutar para se defender, ok. Se você vai pra brigar, puta, a chance do cara tira uma arma, não sei o quê, você tá se jogando pra um lugar que não precisa. A rua é igual. Você aprender a guiar, você tá aprendendo a se defender. Assim, passa um cachorrinho, sabe? É uma coisa bizarra. Esse negócio na minha época não tinha esse negócio. Quantas vezes eu vi um cara com a camiseta do Vasco, que tinha... Assim, o cara andando falando que ele tava com o cinto e não tava de cinto, entendeu? Porque na minha época não tinha muito isso. Foi uma coisa que foi né, com o tempo, foi criada. Meu tal. pai, no Del Rey dele, a gente, quando via de longe assim uma blitz, o que ele fazia? Ele pegava o cinto aqui e jogava aqui no ombro aqui assim só. Não precisa botar não, só botar aqui só pra aparecer. Pô, o cara faz o mais difícil. Faz o mais com o cinto no ombro, meu irmão. Eu sou da época do Kerr Manguia. Tá. Boa. Então... Não, meu pai, eu não sei se já te contei, meu pai teve 2 Del Rey, cara. Ele teve um 85 e um 88. Um Guia 88. Que assim, ele ficou todo fudido, né? Porque ele foi ter esse carro 88 em 2005, 2006, por aí, sabe? E uma das primeiras... Não, um pouco antes, vai. Uma das primeiras coisas que aconteceu com o carro foi ele porrar o carro e fuder com o ar-condicionado. E aí o resto da vida do carro não teve ar-condicionado, porque ele não precisa dessa porra, não. Então, tá vendo? Carro sem ar-condicionado, não precisa dessa porra, não. E aí vivíamos a vida sem. Tinha toca-fita, faz um tempão essa porra. Isso daí... Dá pra... as pessoas gostavam do Del Rey, né, cara? Era um carro de... Era quadrado, mas as pessoas gostavam. Era um carro quadradão, né? Quadradaço. Ultimate quadrado. Tipo, Voyage, Del Rey, tudo carro meio quadrado. Eles começaram a meio que... Assim, a Paraty já era um negócio, até um teco mais moderno, porque ela tinha uma cara de SUV, assim, mais alto e tal. Mas esses carros eram, na época, o Escort XR3 era um carro modernaço. Sim. Modernoso, assim, né? Mas o Del Rey tinha outra... Ele era uma característica diferente, né? Ele era mais uma barcona mesmo, era coisa de velho, né? O Del Rey não é coisa de velho? Um carro menor, né? Não era tanto... Porque o Opala, ele tinha essa cara de um pouco mais de senhor e tal. O Landau, aquela coisa toda tal. E o Del Rey era um tequinho mais enxuto, mas ele tinha essa cara igual, quadradão. Fala muito sobre o meu pai, assim. O meu pai é o cara que teria outros vários Del Reys, tá ligado? Tem a ver com ele, parece. Mas... Hoje em dia, assim, o carro que meu pai... Esse Del Rey do meu pai, ele vendeu pra uma merreca do caralho. E uma certa vez eu tava parado na rua lá no Rio, lá eu vi ele passando, cara. O cara mexeu nele. Que era do teu pai. O cara... Agora, o carro ele tava todo esquisito. Ele tava com a bunda abaixada, a ponta levantada e ele andava quase querendo decolar, esquisitaço, sabe? Os caras... Mas ali foi um problema, ele não mexeu pra deixar desse jeito. Eu espero que seja um problema, cara. Porque pra mexer, pra deixar desse jeito aí é sacanagem, né, cara? No mínimo ali era 3 galões de gás GNV ali no porta-mala que deu aquela sentada ali.
Pode ser. Mas e qual que é a explicação, então, da tal das Fiorino, que a gente falou da outra vez, as Fiorino, que a bico dela que é pra baixo? Não, na verdade ali, quando o pessoal faz da Fiorino, isso aí remete, por exemplo, ao pessoal... Fiorino é um veículo de carga, utilizado para carga, e alguns caminhoneiros começaram a utilizar, né, a suspensão traseira, tá, dos caminhões levantada, um pouco mais levantada, porque daí o cara podia botar mais peso, quando ele estava descarregado ele ficava arqueado para cima, quando botava mais peso ele ficava nivelado. É daí que nasceu essa cultura. Só que daí o pessoal achava legal andar com ela com um caminhão descarregado e ele ficava empinadão assim, pô, cara de malvado e tal, tudo mais. Só que daí o pessoal perde, como tudo às vezes, o pessoal perde a linha. Tu já viu, Rubinho, essas Fiorino? Já. Tá. E aí agora, antes era no caminhão, daí depois eu acho que virou nas HR, que é aquele caminhãozinho pequenininho, e agora as Fiorino, cara, é arqueada assim, parece um gato assustado. Parece, assim, cara. Tipo, sabe quando o gato se arqueia assim? Mas se os polícia pega, não dá ruim? Existe uma área cinzenta na lei, porque em função em veículos de carga, tá? Se é num carro de rua, acabou, tá? Game over, você modificou ali a suspensão e tal, caralho, características originais, dançou. Veículos de carga têm, por natureza, a capacidade de você mexer nisso porque ele foi feito para carregar com carga. Então, se você está andando sem carga, você pode... Tem alguns que, inclusive, vinham de fábrica com a capacidade de você regular a altura traseira ali. A válvula de proporcionalidade, que é algo que no motorsport se usa pra caramba para mudar o freio para frente e para trás, é o que nasceu nos veículos de carga. Porque quando você bota mais peso na traseira do veículo de carga e ele desce a suspensão, você tem que passar mais freio para a traseira. Porque você tem mais peso ali naquele eixo. Então, existe uma liberdade para você alterar a suspensão de veículos de carga. Óbvio, você ainda precisa atingir ali a altura do farol e algumas coisas nesse sentido. Mas não é, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, existe essa área cinzenta de que você Aí os moleques perdem a linha. Aí a galera perde a linha, óbvio. Pra variar. Até que proíbe, e aí vão vir todo mundo... mas o Detran se importa com qualquer coisinha. Porra, Pô, mas o cara tem 1,5 m de altura no eixo traseiro. Pô, tu troca... de pé, tu troca o escapamento do cara. Mas não, o Detran tá se importando com qualquer coisinha. Tu já dirigiu uma dessas Fiorino aí? Porque eu fico pensando, Não. se o cara ele não fica... Esse cara tem que pôr o cinto, porque ele fica meio penduradão pra baixo, não é? Porque o troço é empinado pra valer. Eu não sei se quem tá ouvindo a gente já viu essa porra, mas é umas Fiorino empinada pra valer. Tu não tem... A gente consegue ver alguma aí, Vitão? Vê se tu consegue botar uma aqui pra gente fazer, pra quem tá assistindo a gente Fiorino fazer. Verdureira. Verdureira? Se botar vai aparecer. Aí é complicado mesmo isso aí, né, cara? Olha lá. Cadê? Essa daí tá pouco. Essa tá pouco, eu já vi muito mais, essa tá pouco. Olha lá. Ó, Fiorino GBN. Olha ali, ó. É aquela lá, ali, ó. ó. Essa Ó, daí, isso. Olha isso aí, ó. Isso daí, eu já É vi isso aí. mano. Isso, vai na rua. Você tá a 120 por hora ali na Bandeirantes com o seu carro que deve frear em 30 metros de 120 a 0. E aí o cara tá nos mesmos 120 por hora aí. Felizão. Bota Essa aí no... porra aí. É da hora. Eu acho massa porque é cultura de carros e assim... eu acho que a customização é sempre válida, óbvio, desde que você, claramente não coloque a vida dos outros em risco, né?